Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. E você que está nos ouvindo, você que está em casa assistindo a essa ministração, que você pode estar comentando aí, colocando aí, fazendo o seu comentário, né? E também você pode estar pedindo fazendo seus pedidos de oração, colocando diante do Senhor, porque hoje o nosso culto é um culto de oração. Então, nós vamos estar aqui, eu vou estar trazendo a palavra e depois, no final, vou estar orando por aqueles pedidos que nós já oramos aqui na igreja, normalmente, e aquelas pessoas que estão em casa, vendo que quiser, que tiver algo a acrescentar, alguma pessoa enferma, ou alguma coisa, algum pedido de oração, seja qual for, querer colocar diante da presença do Senhor, fica à vontade, viu? Deus é Deus e Ele é o Deus de todas as coisas e tudo pode. Então, por isso, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Então, hoje eu vou trazer uma palavra que está no livro de 2 Reis, 2 Reis 20, do versículo 1 até o versículo 6, e que diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de ti lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Então aqui, irmão, nós estamos falando de um rei, o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era um rei temente a Deus, foi um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. E nesse período aqui, ele estava vivendo um momento muito difícil, um momento de luta com o rei da Síria, porque o rei da Síria queria atacar a cidade de Jerusalém, e ao mesmo tempo veio sobre ele essa enfermidade. Então imagina a vida desse homem nessa situação que ele estava vivendo nessa época aqui. Então uma situação muito difícil e uma situação bem parecida com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Vivendo com essas enfermidades que estão acontecendo sobre a terra, sobre o mundo de modo geral. E esse rei aqui também tinha essa enfermidade. Essa enfermidade que para muitos é muito difícil. Por quê? Porque era uma enfermidade de morte. Eu não sei se você se identifica com algo aqui, mas assim, eu me identifico muito, por isso eu trouxe essa palavra. Porque já aconteceu comigo, de eu ir ao médico, e chegando ao médico, o médico me deu uma sentença de morte. Isso aqui é um câncer. E eu não aceitando essa situação, eu disse não, eu não aceito isso. Eu vou procurar uma segunda, uma terceira opinião, eu vou fazer novos exames para ver se realmente é isso que esse médico está falando. Porque muitas vezes pessoas chegam a nós com uma palavra de condenação, com uma palavra de morte. Mas Deus, ele tem palavra de vida, porque Deus usou a vida daquele profeta. O rei Ezequias, com certeza, quando ele estava naquela cama, ele deve ter procurado médicos, porque ele era um rei, então ele tinha condições financeiras. Não que só a pessoa
pobre possa ficar rica, mas o que tem dinheiro também, no caso aqui do rei, qualquer pessoa perante Deus, porque nós estamos sobre o mundo, na terra, e qualquer doença pode atingir qualquer um. E não foi diferente com esse rei. E ele, com certeza, ele conhecia bem o profeta Isaías. Ele sabia quem ele era. E quando ele ficou sabendo que o rei estava ali no palácio, ele deve ter se alegrado dentro dele. Agora sim, o médico dos médicos, ele vai trazer uma palavra de ânimo, uma palavra onde eu vou sair de cima dessa cama, onde eu vou sarar. Eu creio que que os pensamentos dele era pensamento de vida, porque ele não queria morrer. Diz a palavra do Senhor que ele, quando ele começou a reinar, ele tinha 25 anos. E aqui ele estava com uns 29 anos, mais ou menos. 29 anos, diz a Bíblia, mais ou menos não, ele tinha 29 anos. Então ele era muito jovem, era um rei muito jovem. E com certeza a intenção dele não era morrer, mas viver. Então, assim que Isaías entrou, ele foi direto, porque o profeta, quando ele é de Deus, ele fala a verdade, ele não fica enrolando. Ele vai direto com a verdade, ele fala a verdade para a pessoa. E foi o que ele falou aqui. Ele disse, arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Gente, olha que palavra difícil de ouvir. Difícil é você chegar diante de um médico e o médico dizer para você assim, vai fazer uma biópsia porque eu tenho quase certeza que é um câncer. E você faz aquele exame e quando você fica naquela ansiedade para pegar o resultado do exame e quando você pega, eu não sei se acontece só comigo, porque eu já passei por isso. Você fica numa ansiedade, numa angústia. Por quê? Porque ninguém quer morrer. Então você fica muito, muito angustiado com essa situação. E quando você pega aquele exame, eu não costumo abrir, eu já vou direto para o médico, porque depois eu não entendo e aí eu fico mais preocupada ainda. Então eu levei ao médico e quando que a notícia é boa, irmãos, o alívio vem imediato, mas quando a notícia ela não é boa, o que você faz? O que fazer numa situação dessa? Eu estou falando sobre enfermidade porque é a situação aqui do rei, mas pode ser um outro problema, uma outra situação que você esteja vivendo, que vocês que estão aí do outro lado possam estar vivendo nesses dias. Pode ser um desemprego com toda essa situação, muitas pessoas estão aí sem os seus empregos, pode ser um casamento que está falindo, pode ser uma enfermidade na alma, uma enfermidade na mente, uma depressão, não que seja, não diretamente no físico, mas na mente, porque também é uma enfermidade. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Eu sei o que esse rei estava vivendo aqui. E a situação dele não era boa. Mas o que ele fez aqui? No versículo 2 do 2 Reis 20, diz que ele virou o rosto para a parede e ele orou ao Senhor. Então, muitas vezes, nós precisamos chegar no topo da montanha, precisamos chegar no último furo do cinto, onde não tem mais nenhum outro para você ajustar. Precisamos chegar no fundo do poço para ir buscar ao médico dos médicos, aquele que realmente pode nos dar a vitória. E foi o que Ezequias fez, esse rei Ezequias, ele buscou o Senhor. E a palavra do Senhor diz que antes mesmo de Isaías chegar, o profeta profetizou assim bem duramente para ele, pelo que diz a palavra aqui, e saiu. Mas mesmo antes dele sair do pátio do palácio, o Senhor falou para ele, volta e diz ao meu servo que 15 anos acrescentarei na vida dele. Então, a oração dele foi uma oração sincera, aquela oração que você olha assim e você fala, agora eu estou no fundo do poço, estou perdido. E quando você olha bem lá no fundo, você vê quem? Você vê Deus. Deus está ali no fundo, bem no cantinho ali te esperando, de braços abertos. E é esse Deus que vai nos dar sempre nesses momentos o escape, a vitória, porque o Senhor, Ele nos ama.
Deus amava esse rei, assim como Ele ama a mim e a você que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Confie que o Senhor está contigo, que o Senhor Ele pode mudar essa situação na sua vida, que Deus pode fazer tudo novo, assim como fez na vida desse rei. Esse rei, ele foi buscar Deus. Ele chorou, diz a palavra do Senhor, que ele chorou muitíssimo, que muito ele chorou ali na presença do Senhor. Eu não posso imaginar o que ele disse, o que passou na mente dele nesse momento aqui. Mas com certeza deve ter passado muita coisa. Arrependimento. Ele se lembrou do tanto que ele serviu a Deus, como ele sempre foi um rei fiel, um Deus temente, um rei temente a Deus. Então não desista, não desanime por aquilo que você está vivendo. Creia que o nosso Deus, o Deus que estendeu as mãos para Ezequias, é o mesmo Deus que estende a mão para mim e para você. Independente da situação. Um dia um médico disse para mim, é um câncer. Eu falei, não aceito. Aí fui em outro médico, o médico falou, olha, acho que é mesmo. Aí eu disse, não aceito. Voltei em outro médico. Aí o médico falou, a médica, uma outra médica, aí ela disse para mim assim, ó, vamos fazer um exame, mas não agora, porque está bem irritado, vamos esperar dar uma melhorada, porque eu tinha feito uma cauterização, vamos esperar melhorar e depois a gente faz esse exame. Não precisou fazer o exame. Não precisou fazer o exame. Quando eu voltei, ela falou, olha, eu te falei que pela minha experiência, isso aqui não era um câncer. Agora, você já pensou se eu tivesse feito o que a primeira médica tinha me falado? Você vai tirar um pedaço do seu rosto, você vai ficar com uma cicatriz enorme. Foi bem assim que ela falou para mim. E nós vamos fazer uma biópsia e você vai começar a fazer o tratamento. Meu irmão, nunca aceite a palavra que vem, a não ser que seja um homem de Deus, um profeta do Senhor que fala a verdade. Não é qualquer pessoa que vai chegar na sua vida e vai te dar uma palavra, uma profecia, você vai aceitar. Espere, veja se realmente aquilo é de Deus. Se essa pessoa que está falando é uma pessoa de Deus, que merece a tua confiança, que é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, que é temente a Deus, que é uma pessoa que vive a palavra do Senhor, não vá se precipitando. Ore a Deus antes de você tomar uma atitude precipitada. Voltando aqui a esse rei, Deus acrescentou esses dias. E tem um Salmo 116, que é um testemunho da vida desse rei. É um testemunho onde ele agradece a Deus por tudo que Deus fez na vida dele, por Deus ter livrado ele dessa morte. E mesmo antes de tudo isso, o Senhor também, ele fez aqui em 2 Reis 19, 35, lembra que no comecinho que eu li, ele estava passando também por uma situação, uma luta muito grande com um rei. Com o rei da Síria. Esse rei afrontava muito Ezequias. E o exército de Deus não era um exército muito grande, o exército de Ezequias. E o rei da Síria, eles tinham um exército muito grande, muito poderoso. E ele afrontava demais, e ele vinha para atacar. E olha aqui o que o Senhor fala no 6, que Deus acrescentaria no dia, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Além do Senhor ter o curado, Deus também o livrou. Aí no capítulo 19, no versículo 35 da 2 Reis, um pouquinho antes dessa palavra que eu estou lendo, aí diz assim, ó, e sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Você imaginou? Olha a quantidade desse exército. E acredito eu que não tenham morrido todos. Mas o total dos que morreram foram 185 homens. Isso sem o rei Ezequias precisar lutar, sem ninguém precisar levantar a sua mão para fazer nada. Quem fez tudo aqui foi Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, um Deus que luta, um Deus que batalha por mim e por você.
Deus é um Deus tremendo. E nesse momento aqui, e diz a palavra do Senhor também, na parte B do versículo 6, que por amor, no versículo 7 eu vou ler, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaras e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Então, ele tinha uma úlcera, o rei Ezequias. Uma úlcera que era para a morte mesmo, essa úlcera que ele tinha. Era uma doença incurável. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar para vocês nessa conclusão? Eu quero deixar que quando a situação aperta, nós não temos para onde correr. Só o Senhor mesmo. Só Deus pode nos ajudar. Então, é a criatura voltando para o Criador. Então, é nele que nós temos que ter esperança, porque Deus, ele tudo pode fazer. Deus, ele é o Deus de todas as coisas, Deus, ele é o dono do ouro e da prata, Deus é o médico dos médicos. Então, não aceite, vá direto aos médicos dos médicos, coloque a sua situação nas mãos dele e espere nele. Deus é aquele que conhece as nossas vidas, que sabe aquilo que precisamos, daquilo que estamos necessitados. O Senhor, ele é grande, ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Espere, coloque-se diante de Deus em oração, como fez esse rei. Ele se colocou, ele falou, não, agora não tem mais para onde eu correr. Porque os médicos eu já fui, o profeta ele já veio, nem o profeta e nem os médicos, nada que ele fez, nada que ele tinha pôde ajudá-lo. Mas aí ele foi direto na fonte. Muitas vezes passamos por luta, pelas tribulações, buscamos ali, buscamos aqui, tomamos remédio, pedimos oração na igreja, conversamos com o irmão, mas não vamos direto na fonte, no nosso quarto, onde você realmente se derrama. Nós precisamos muitas vezes rasgar as nossas vestes, nos mostrar nu para o Senhor, deixar Deus ver realmente quem nós somos dentro de nós. E o Senhor enxergou aquele homem como ninguém nunca tinha visto. Ele se derramou realmente na presença de Deus, onde foi que Deus teve misericórdia da vida dele. Falou para o profeta, ei, volta e diz ao meu servo que mais que 15 anos acrescentarei na vida dele. Então é isso que Deus faz quando nós temos um coração aquebrantado, contrito na presença do Senhor. Não adianta ser de qualquer forma, de qualquer maneira, mas tem que ser realmente verdadeiro. Aquilo que está dentro de nós tem que sair para fora. Deus tem que ver, temos que nos colocar realmente como Deus gosta, sabe? Deus gosta de sinceridade. Nós precisamos, como o pastor disse na pregação de ontem, nos olhar no espelho e olhar para dentro de nós mesmos e ver aquilo que precisamos mudar, onde precisamos nos arrepender. E colocar diante do Senhor, porque com certeza esse Deus maravilhoso que nós temos e que nós servimos, minha irmã, meu irmão, você que está aí do outro lado ouvindo, você tome posse dessa palavra, assim como Deus tem falado muito comigo através dessa palavra, que Deus possa realmente fazer a diferença, entrar no teu coração, fazer com que você busque a Deus dessa forma, de uma maneira, numa entrega onde você, como você nunca fez antes, e Deus possa realizar aquilo que deseja o teu coração, aquilo que você necessita, que você busca, que você anseia, que Deus possa tocar ali, possa ter diferença, que você possa louvar e testemunhar assim como fez o rei Ezequias. Em Salmos 116, é um testemunho do que Deus fez na vida de Ezequias. Eu quero ler só o primeiro versículo. O primeiro versículo desse Salmo é muito interessante porque é gratidão pura e é aquilo que nós temos que ter realmente, não só pedir para o Senhor, mas quando Ele ouve, quando Ele faz, nós temos que agradecer. Não só quando Ele faz, viu? Por tudo nós temos que agradecer, porque o nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Nós não somos nada sem Ele. Então precisamos entender que o Senhor, Ele faz porque Ele quer, porque Ele é bom. Não que ele tenha obrigação, mas o Senhor, ele nos ama. Então, aqui o rei Ezequias, nesses salmos aqui, não sei se foi ele que escreveu, mas o salmo é
é dele, na situação que ele viveu, que ele passou aqui em 2 Reis, onde você vai ver também, em Isaías 38 também tem a mesma passagem, que fala também sobre o rei Ezequias e sobre essa doença que ele estava vivendo. Então ele diz assim, no Salmo 116, no versículo 1, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Então, isso é um agradecimento, é gratidão a Deus por aquilo que ele fez. Gratidão, ele disse, eu amo esse Deus porque ele veio ao meu socorro na hora que eu mais precisei. Ninguém sabia como eu estava, só ele. E ele veio ao meu socorro e ele fez tudo diferente na minha vida. Então, tem um trechozinho aqui na minha Bíblia que diz assim, é um perfeito obrigado. Esse salmo destaca a alegria no coração do rei, respondida à oração que ele fez ao Senhor, provavelmente da cura de uma doença terminal. Então, aquele rei, ele estava vivendo os últimos dias da vida dele. Ele achava, porque até o profeta já tinha profetizado que era para a morte. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja com uma palavra, uma sentença de morte. Mas eu quero te dizer hoje que quem dá a última palavra é Deus, porque Ele é o dono da tua vida, não médico, nem vizinho, nem teu marido, e nem ninguém é dono da tua vida, nem você mesma, nem eu mesma sou dona da minha vida, mas o Senhor, Ele é dono das nossas vidas. E espera Deus te dar resposta, porque Ele é que sabe o dia que iremos. Amém? Que Deus possa ter abençoado você grandemente e que você possa deixar os seus comentários aí, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Eu quero orar ainda por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essa palavra pequena, curta, simples, Senhor, mas de coração, Senhor. Que se o Senhor me trouxe essa palavra é porque o Senhor queria falar primeiramente comigo, e eu creio que tem pessoas que estão ouvindo, que o Senhor também vai estar tocando e alimentando e trazendo, Senhor, oh Deus, um renovo nessas vidas, uma esperança viva vinda direto do teu trono, Senhor. Deus, jorra, Senhor, as águas, Senhor, que vem do teu trono sobre esses corações, Pai. Essas pessoas que estão angustiadas, aflitas, Senhor, passando por luta, seja qual for, Senhor, seja de enfermidade, seja uma depressão, seja uma falta de emprego, seja uma desavença do casamento, seja um filho que dá trabalho. Senhor, eu não sei, uma causa na justiça, qual a situação dessas pessoas do outro lado, mas o Senhor conhece a cada uma delas mesmo antes de elas abrirem a boca, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro com cada uma dessas vidas, que o teu amor, a tua paz, Senhor, a tua bondade possa tocar em cada uma delas, Pai amado, porque somente em Ti está a nossa esperança, não tem, Senhor, de onde vir, porque só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é o nosso Criador, Senhor, aquele que tem todo o poder em suas mãos, Senhor. Oh Deus maravilhoso, assim eu te louvo e eu te agradeço por tudo, Senhor, eu te agradeço, Deus, por poder estar aqui, pelas nossas vidas, Senhor, por o Senhor estar nos sustentando, Senhor. Deus, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará e principalmente pelo Deus maravilhoso que Tu és, grande e soberano, Pai. Assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.